Buscando a Cristo, Gregório de Matos. A vós correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados pés, por não deixar-me, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente quero unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. O poema barroco Buscando a Cristo, do escritor baiano Gregório de Matos, expõe o antagonismo entre a capacidade cristã de perdoar e a insignificância humana. A ambivalência se apresenta também pela consciência do eu lírico de ser um pecador que busca o acolhimento do Cristo crucificado. Em termos de estilo, o poeta apelidado de Boca do Inferno, devido às suas obras satíricas, emprega figuras de linguagem. Marcadamente são observadas a antítese, ou seja, o uso de palavras e ideias de sentidos contrários. Também recorre à metonímia, referindo-se às partes do corpo de Cristo, braços, olhos, mãos, pés, cabeça, sangue, como se cada uma fosse, de fato, o corpo inteiro. Os cravos são mencionados como a representação do próprio castigo, a crucificação. Gregório de Matos utiliza ainda a prosopopeia ou personificação, atribuindo às partes do corpo de Cristo crucificado características humanas. Outra figura presente no poema é a zeugma, assim como a anáfora. Zeugma é a omissão da forma verbal correndo voo que é empregada no primeiro verso da primeira estrofe e suprimida nas demais. Anáfora é a repetição da expressão a vós no início de vários versos. Na estrofe final do poema, o eu lírico expõe sua necessidade de ser acolhido por Cristo e o tamanho do sacrifício do Filho de Nazaré pela humanidade. É nesse momento que podemos observar a característica denominada fusionismo, o homem entendendo que obterá incondicionalmente o perdão divino. O barroco foi um movimento estético surgido na segunda metade do século XVI na Península Ibérica, após o Renascimento. Foi marcado pelos princípios ideológicos nascidos a partir da fundação da ordem religiosa Companhia de Jesus, em 1540, e ainda pelo movimento da Contra-Reforma, que se caracterizou pela tentativa de conciliar as novidades renascentistas com a tradição religiosa da Idade Média. Além disso, o barroco sofreu influência das decisões do Concílio de Trento, que se reuniu de 1545 a 1563, com o objetivo principal de reafirmar os dogmas católicos diante do crescimento do protestantismo. Nessa época, surge então um novo homem, com pensamentos, concepções sociais, políticas, artísticas e religiosas influenciadas pela Contra-Reforma Católica e pelos ditames do Concílio de Trento. Entre as características barrocas estão o culto ao contraste, como se vê no poema Buscando a Cristo, de Gregório de Matos, uma preferência pelos aspectos cruéis, dolorosos, sangrentos e até repugnantes, com o intuito de mostrar a miséria humana por meio de impressões sensoriais, o conflito entre o homem santo e o homem pecador,
uma intensidade na exposição do sentido da existência humana, a humanização do sobrenatural e o fusionismo, ou seja, a fusão entre luz e treva, entre racional e irracional, surgindo daí o uso abusivo das figuras de linguagem nas obras literárias. O barroco, como citou Domício Proença Filho em Estilos de Época na Literatura, apresenta traços bem definidos nas artes visuais e plásticas, bem como na literatura, que correspondem ao século XVII. Ele está na raiz do futuro movimento do romantismo e penetra pelo século XVIII, um período de entrecruzamento ideológico. Independentemente das características estéticas do poema Buscando a Cristo, a leitura dessa obra na Semana Santa e em um período de guerra entre países irmãos nos remete à crucificação de Jesus pelos romanos e seu mais profundo ensinamento: amar ao próximo como a si mesmo.